Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fica comigo, pois dentro de instantes nós vamos refletir algo lindo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. O nosso tema de hoje, o revelar é de Deus, o buscar é do homem. O nosso texto, Salmo 19, vamos ler do versículo 1 ao 7, acompanhe comigo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, que se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém. Glória a Deus. Especialmente o versículo que eu deixo ao seu e ao meu coração: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Amados, primeiramente, dizer a você que Deus, Ele sonhou com uma criação extraordinária, uma criação à sua imagem conforme a sua semelhança. Deus, portanto, tornou essa criação uma realidade. Ele trouxe à existência essa espetacular criação, o homem e a mulher. Portanto, eu e você, Ele tornou uma realidade e nós nos tornamos pessoas, viventes, com vida para a glória de Deus. Você e eu, nós somos essa criação que Deus sonhou e trouxe à realidade. E no curso da história, Deus foi se revelando a essa criação. Portanto, Deus foi se revelando a nós. Todas as questões que Deus usou para se revelar foi por tua causa e por minha causa. E Ele nos deu discernimento para perceber isso. E eu quero chamar a sua atenção para esse ponto, nessa reflexão deste dia. E aí, então, Deus se revelou de muitas maneiras, mas principalmente Ele se revelou em tudo o que fez, nos céus, na terra e também debaixo da terra. Ele também se revelou pela sua palavra, ordenando aos homens que escrevessem pelo poder do seu Espírito Santo, para que outras gerações tomassem conhecimento de como Deus foi se revelando, Essa palavra escrita, ela nos revela expressões de milhares de pessoas que tiveram experiências com Deus, acontecimentos extraordinários, milagres maravilhosos, que incluíram o céu, estrelas, firmamento, sombra do sol, muitas coisas lindas que Deus fez, Essas pessoas tiveram transformação de vida pelo poder do Senhor. Essa palavra ela também registra sobre Jesus Cristo, que é uma das principais revelações de Deus, porque Jesus, no meio de nós, rodeado de multidão de testemunhas, Ele nos revelou a expressão exata do ser de Deus, conforme nós vemos em Hebreus capítulo 1, versículo 3, dizendo que Jesus, Ele é a expressão exata do ser de Deus. Pois bem, o Salmo 19, ele foi composto por Davi e ele foi feita uma música, para que o povo pudesse declarar essa revelação, cantando e guardando nos seus corações. Eu chamo a sua atenção primeiramente para a revelação natural, que é a criação de Deus. Tudo que Deus fez está às suas digitais, Ele deixou se revelar por tudo que Ele fez. Então, vamos começar com algumas perguntas, Quando nós queremos dizer uma coisa, a gente começa com uma pergunta, como as crianças, Quando a criança quer provocar algo em nós, ela vem com uma pergunta. Então, vamos pensar como surgiu o universo? Como foi que surgiu?
De onde ele veio com bilhões de estrelas, né? Planetas, galáxias? Desde quando eles existem? Olha bem, quem está por trás de algo tão fantástico, né? Que funciona perfeitamente em harmonia. Davi diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A voz da natureza, ela não fala em palavras. Nós a ouvimos com os olhos, né? É algo tão lindo e poderoso, é sobrenatural isso que eu estou dizendo a você. É uma fala única a todos os idiomas da terra e também dos anjos, né? Deus é o Criador antes de ser Redentor. E eu chamo a sua atenção nesse ponto, porque muitas vezes, amados, olha bem o que eu vou dizer a você. A gente só procura a revelação de Deus como Redentor. Ai, Deus, eu estou passando por um problema, me revela como que eu vou sair desse problema, me ajuda a sair, como que eu vou resolver. E às vezes nós nos limitamos nessa questão. E dizer a você, antes dele ser Redentor, ele é Criador de todas as coisas. Nós devemos buscar primeiramente essa revelação, né, dele como Criador. É uma revelação que ultrapassa todas as barreiras, pois ela está em todas as partes do universo, em cada nação, em cada povo, em cada etnia. Se você procurar perceber, você vai ver que Deus está se revelando, né? Todas as pessoas, sem exceção, são alcançadas por essa revelação divina. O rei Davi, ele olhou para o sol e viu ele como um noivo majestoso que sai dos seus aposentos, desfila na passarela do céu, né? E ele diz que desde o nascer até se pôr, ele é uma passarela e um show lindo, né? Que ele faz, porque foi assim que Deus ordenou. Então, é impossível não ver a face de Deus na natureza, no canto dos pássaros, na areia branca, né? Da praia, nos mistérios dos mares, como é que esse aglomerado de água que cria gigantescas ondas, tem um limite para ela, como que ela não passa dos limites, né? Porque Deus assim ordenou. No rosto do nosso próximo, que é o nosso semelhante, que é a semelhança de Deus, e também na simplicidade de uma criança, numa simples semente que cai na terra e se torna uma linda árvore que dá o seu fruto conforme a sua espécie, né? Que milagre lindo que nós vemos e talvez nós nos acostumamos tanto com ele, né? Como não ficar, amados e amadas, extasiado diante da exuberância das leis da natureza, que ordena que alguns animais andem de dia e outros animais só saiam à noite? Que lei é essa que eles obedecem de uma forma tão linda e tão poderosa, né? Olha, um pássaro engole uma semente e depois ele planta uma árvore no outro lugar que é necessário, né? Ondas gigantes que se desfazem e como uma espuma nos abraçam, né? Quando a gente toma um banho tão gostoso no mar. O poder da vida na eloquência das leis que regem a terra e o céu. Por exemplo, a quantidade de oxigênio, né, que existe na terra para que dê condições à vida. Se houvesse uma quantidade a mais do que existe, tudo iria explodir. E se houvesse uma quantidade a menos do que existe, todos morreriam sem poder respirar. Então, há uma quantidade exata, porque foi assim que Deus criou. A outra questão é a distância exata da Terra ao Sol. Se fosse um pouquinho mais perto, morreríamos queimados. Um pouquinho mais longe, morreríamos congelados. Então, está tudo na medida certa, porque há uma mente criadora, a própria sabedoria, né, de Deus que fez todas as coisas. E aí, então, tudo isso nos revela a excelência do poder criador do nosso Deus. Bendito seja o Senhor por isso. Agora eu quero chamar a sua atenção para a revelação escrita. É a Bíblia Sagrada que está à sua disposição, à minha disposição, né? Então, a partir do versículo 7, nós percebemos que Davi tira os olhos da natureza e centra, então, na palavra escrita de Deus, que é a revelação especial. Essa revelação natural da natureza, de tudo da criação, né? Ela exalta a existência, a majestade, o poder e a sabedoria de Deus. Agora, a revelação escrita, ela nos revela a graça, o amor e a grande misericórdia do Senhor. A palavra de Deus, amados, é perfeita. Não há erro na palavra do Senhor, não há engano. A palavra de Deus não está equivocada, ela é infalível e ela é suficiente.
Nada pode ser acrescentado e nada pode ser tirado dessa palavra. Essa palavra não é ultrapassada e ela não é atual. A palavra de Deus é eterna e nós precisamos ter muita consciência disso. Aquela pessoa que põe na palavra de Deus a sua inteira confiança nunca será confundido. É uma promessa linda de Deus para o seu coração. A palavra de Deus é santa porque o autor é santo. Todas as pessoas que escreveram foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é justa porque ela narra a vida de homens e mulheres sem omitir os seus erros, sem omitir os seus fracassos. Portanto, ela nos revela um caminho que nós não devemos escolher. Davi diz que a palavra de Deus refrigera a alma. Como está a sua alma, Sede dos sentimentos, vontades, desejos, recordações, lembranças. Nenhuma filosofia humana pode tirar a alma do poço da escuridão e escravidão da solidão. Mas a palavra de Deus é luz, ela tem poder para iluminar a todo ser humano. Essa palavra é remédio sobrenatural para você, para curar até as doenças invisíveis. Essa palavra, ela é fogo purificador, ela é martelo que quebra os corações endurecidos, como pedra. Essa palavra também é espada que nos dá condições de lutarmos e vencermos as batalhas dessa vida. Diz ainda nesse salmo que a palavra de Deus dá sabedoria aos simples. A sabedoria do mundo, ela é carnal e demoníaca. Por quê? Porque ela insulta Deus e ela exalta o homem como se fosse o que ele é por ele mesmo, sem a bênção e sem a ajuda de Deus, Essa sabedoria humana, demoníaca, carnal, ela diviniza o homem e ela quer humanizar a Deus. Uma questão que não pode jamais ser feita. Deus é espírito, ele não é humano de maneira nenhuma, Sem Deus, o conhecimento não transforma uma sociedade, como muitos filósofos falaram. O conhecimento transforma uma sociedade. Sem Deus não transforma. Não tem como, Pelo contrário, ela gera escravidão, gera infelicidade e termina em morte. Onde reina o orgulho, impera a loucura do ser humano. A própria palavra de Deus já disse que, sendo honestos, se tornaram loucos, Então, pela palavra de Deus, o analfabeto pode discernir o sentido da vida. O jovem pode ser mais sábio do que o velho, E o fraco pode ser mais forte do que um gigante, pelo poder da palavra de Deus. Outra questão, a palavra de Deus alegra o coração. Se você está numa tristeza profunda, ouça-me agora. Ouça o que a pastora está falando para você. Eu falo na autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus vai alegrar o seu coração neste dia. Esse mundo está adoecido e talvez você que está me ouvindo seja uma pessoa que conforme vai esse sistema, esse mundo adoeceu você. Então, a doença deste século é a tristeza profunda, sensações inexplicáveis, Tem direcionado a vida de milhares de pessoas, perecendo em tristeza, na ansiedade, depressão, no medo, no pânico. Olha, às vezes são sonhos frustrados, casamento fracassado, filhos que se tornaram o que nós não esperávamos, vida financeira que não deslanchou, a dor de um amor não correspondido, um casamento que acabou, religião, trabalho, dinheiro, prazer, o sucesso não trazem resposta para suas angústias. É isso que está acontecendo? Então, a palavra de Deus é a fonte que vai matar essa sede inexplicável que há em você. Ela vai trazer alegria que não depende das circunstâncias que você está vivendo. Então, mergulhe na palavra de Deus e sacie essa sede e seja fortalecido no Senhor e receba a alegria de Deus no seu coração. A palavra de Deus também ilumina os olhos, amados. O diabo é um principado das trevas. Preste muita atenção. Ele gera cegueira, ele cega as pessoas. Por isso, sem Jesus, o homem anda na escuridão, não sabe para onde está indo e cai no abismo. É na escuridão que os homens sem Deus vivem na prática imunda dos seus pecados. Eles se ferem pessoas, destrói a sua própria família. Quando a palavra chega, ela ilumina tudo, Ela abre os nossos olhos, nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz do amor de Deus. É assim que a palavra do Senhor faz conosco. Uma questão que eu quero falar com você para nós fecharmos essa reflexão. O homem e a mulher, você e eu, devemos buscar a revelação de Deus.
O ser humano, eu e você, fomos criados com a capacidade de olhar para cima, de contemplar os céus, de contemplar as estrelas, de contemplar a criação, de perceber a identidade de Deus no que Ele criou. O esplendor do sol, nós temos a capacidade de ver a bondade de Deus na variedade dos grãos nos campos, nas tantas variedades de lindas flores para os nossos olhos, no canto dos pássaros. Deus pôs a sua impressão digital na obra da criação por causa de você e por causa de mim. A terra está cheia das evidências do amor de Deus por você. Olhe para a criação e entenda, tudo isso existe porque Deus ama você e porque Ele está se revelando a você. O homem é indesculpável em não buscar a Deus, porque aos Romanos capítulo 1, versículo 20 vai dizer que tudo que Deus criou revela a sua existência. Portanto, nós somos indesculpáveis em não buscar o nosso Deus, né? Outra coisa que eu quero dizer a você, na nossa teologia wesleyana, né, nós temos um quadrilátero que nos ensina a buscar a Deus. A Bíblia Sagrada é o centro, mas nós precisamos da criação, nós precisamos da tradição, como foi que viveram os nossos irmãos da fé antes de nós. Nós precisamos de uma experiência pessoal, particular, profunda com Deus, e nós precisamos da nossa razão. Você precisa saber quem você é, quem você não é nessa história, o que você pode decidir, o que você não pode decidir, o que depende de você e o que dependemos totalmente de Deus, para a glória do seu nome, e você conhecer completamente essa revelação de Deus para a sua vida. Eu, no nome de Jesus, abençoo você com essa palavra e eu quero orar. Ore comigo. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu abençoo cada pessoa que vai ser alcançada com essa mensagem. Que a Tua palavra neste dia, conforme nós vimos, meu Deus, essa palavra possa refrigerar a alma dessa pessoa. A Tua palavra possa dar sabedoria aos simples e a Tua palavra possa alegrar os corações. No nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Amém e graças a Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima palavra oportuna.